Bem-vindo! Seja bem-vindo à videoaula de desenho de base de dados de Sr. Nathaniel Acácio Samson Mabeng, a qual nessa videoaula iremos tratar dos sistemas de base de dados, como são gerenciados os sistemas de base de dados. Iremos falar da gerência dos sistemas de base de dados, os sistemas de gerenciamentos de base de dados. Primeiro vamos definir o que é sistema de base de dados. São compreendidas como fontes. Os sistemas de base de dados são compreendidas como fontes eletrônicos pesquisáveis de modo interativo ou conversacional através de um computador. Aquelas fontes de informação eletrônicas são base de dados. Aquelas fontes de informações eletrônicas pesquisáveis de modo interativo, conversacional, do modo de conversa através de um computador. Esses são conhecidos como sistemas de base de dados. Como é que são gerenciados? O que é sistema de gerenciamento de base de dados? Como é gerenciado? Ok. Em muitos sistemas informatizados, é necessário armazenar informações em base de dados. É necessário armazenar informações em base de dados, ou podemos dizer em bancos de dados. Podemos constatar isso observando que nas últimas décadas o banco de dados se tornou o coração de muitos sistemas. O banco de dados é o coração de muitos sistemas. Sem um coração, acho que isso não funciona. A informação, o corpo humano sem um coração não funciona, nós sabemos. É como também o computador, sem a informação, sem a organização dos dados. Exemplo, você põe um conjunto de dados de uma forma desorganizada. Como encontrar? Vai ser difícil encontrar, vai ser difícil a tomada de uma certa decisão sem encontrar os dados necessários para a tomada daquela decisão. Em muitos sistemas, a informação é muitas vezes a coisa mais valiosa. A informação é a coisa mais valiosa para o homem, para a empresa, para quase todos. A informação é algo muito valioso. Mantê-lo e perdê-lo, acessar, mantê-lo a informação, perder a informação, ter o poder da informação de acessar, sempre que necessário, é primordial. É a primeira coisa para tomar decisões importantes. Poder ter e acessar a informação é a coisa mais primordial para a tomada de decisões. Mas controlar o acesso a essa informação também é importantíssimo. Controlar o acesso a essa informação é importante. Já pensou se elas caíssem em mãos erradas, as informações caíssem em mãos erradas? E a perda da informação? Já imaginou se entregasse o HD do servidor onde está banco de dados ou base de dados, backup, uma forma de garantir que as informações não serão perdidas. A backup é uma forma, a cópia de informação, uma forma de copiar num certo disco, assim, o backup é uma forma de garantir que as informações não serão perdidas. Enfim, já deu para perceber que
gerência de um banco de dados, de base de dados, não é uma coisa de se deixar de lado, pois uma empresa ou pessoa, tanto uma escola, qualquer coisa que seja, pode perder, pode depender dele. Ou seja, pode ajudar a empresa a ter sucesso, mas também pode levar ao fracasso. Onde já você perde os dados, leva ao fracasso. Onde você conserva os dados, pode levar ao sucesso, a boas tomadas de decisões. Para garantir a consistência dos dados, controlar o acesso, manter os dados seguros, fornecer meios de acesso aos dados. Foram criados sistemas de gerenciamento de bases de dados. Sistema de gerenciamento de base de dados. Em inglês é Database Management System. Database Management System. A definição disso é a definição do sistema de gerenciamento de base de dados é o conjunto de programas do computador, softwares, conjunto de softwares responsável pelo gerenciamento de uma base de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. O sistema de gerenciamento de base de dados disponibiliza uma interface para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados em bancos de dados relacionais e interfaces em constituição pelas APIs, aplicações, programa, interface ou drivers de sistema de gerenciamento de base de dados que executam comandos de linguagem SQL, Structured Script Language. Temos aqui um exemplo de um sistema de base de dados. Por esse lado temos o programador, ou podemos chamar de usuário. O usuário faz as suas consultas de programas, faz as suas consultas usando o sistema de gerenciamento de base de dados, entra nos catálogos, entra nos bases de dados. Esse é o sistema de gerenciamento de base de dados. Tudo que fazemos em um banco de dados passa pelo sistema de gerenciamento de base de dados. O sistema de gerenciamento de base de dados é responsável por tudo: salvar os dados no HD, manter em memória os dados, mas acessar, ligar dados disponibilizar uma interface para programas e usuário externo acessar bancos de dados. Essa é a função do sistema de base de dados. Sistema de base de dados. São muitas funções, como eu tinha mencionado, é responsável por tudo: salvar dados no HD, manter em memória os dados mais acessados, disponibilizar uma interface para programas e usuário externo acesse o banco de dados. Para banco de dados relacionais é utilizado a linguagem SQL. Encriptar dados, controlar o acesso à informação, manter cópias dos dados para recuperação de uma possível falha, garantir a transação no banco de dados. Enfim, sem um sistema de gerenciamento de base de dados, o banco de dados não funciona. Em comum, as pessoas
É comum as pessoas chamarem um sistema, é comum as pessoas chamarem um sistema de gerenciamento de base de dados de banco de dados. Por exemplo, banco de dados Oracle, banco de dados MySQL, banco de dados SQL Service, etc. Mas na verdade são os sistemas de gerenciamento de base de dados, não são banco de dados, são sistemas de gerenciamento de banco de dados. Banco de dados é o que eles oferecem. Banco de dados é que eles oferecem. Eles são o sistema, mas eles oferecem um banco de dados. Correto é chamá-los de sistemas de gerenciamento de banco de dados do Oracle, sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, sistema de gerenciamento de banco de dados SQL Server, etc. Cada um implementa um banco de dados ou vários de uma forma, de uma maneira, de uma forma diferente, mas para o usuário isso é quase transparente, pois a linguagem de acesso aos dados é a mesma, é a linguagem SQL. Muito obrigado pela aula, pela sua atenção prestada. Obrigado. Até a próxima.